boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fatos Históricos. O tema de hoje é Limites da Cidadania no Brasil República, com ênfase na questão social. Hoje iremos contar com a participação de várias historiadoras. Prepare o fone de ouvido e vamos lá. Bom, para início de conversa, vocês sabem o que foi a Primeira República ou República Velha, como também é conhecida? Se não sabem, prestem atenção que irei explicar agora. A Primeira República é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930. Seu início foi em 15 de novembro de 1889. A derrubada da monarquia ocorreu pela perda de apoio político, fazendo com que esse regime se tornasse impopular entre as elites do Brasil. Os militares, insatisfeitos com a monarquia há tempos, e uma parcela da sociedade civil organizaram um movimento para derrubar a monarquia. A República foi proclamada por José do Patrocínio na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Um período específico da Primeira República foi a República da Espada, que aconteceu de 1889 a 1894. Esse nome se deve ao fato de que os dois presidentes, Deodoro de Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. A Primeira República, além de República Velha, é muito conhecida também como República Oligárquica, já que este período ficou marcado pelo predomínio das oligarquias sobre o país. As oligarquias eram forças políticas que baseavam seu poder em suas posses. A maioria dos oligarcas eram proprietários de terras. Esse predomínio começou a ser consolidado a partir de 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, e marcou o fim da República da Espada. Então, agora que vocês já sabem o que foi a Primeira República, convido a historiadora Giovana Rocha para nos contar sobre as características desse período. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, sou Giovana e vim contar as características da Primeira República. A Primeira República, além de República Velha, é muito conhecida também como República Oligárquica. Isso é pelo fator desse período ter ficado marcado pelo predomínio das oligarquias sobre o nosso país. O predomínio das oligarquias resultou em algumas características que são consideradas grandes marcas da Primeira República. Essas características são o mandonismo, o clientelismo e o coronelismo. Mandonismo é tender a mandar em quaisquer situações, geralmente utilizando da prepotência e do uso exagerado do poder. Clientelismo é a troca de bens e serviços por apoio político, sendo a troca algo implícito ou não. O coronelismo é um fenômeno da política brasileira ocorrido durante a Primeira República, que caracteriza-se por uma pessoa, um coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e troca de favores. Essas três características simbolizavam o poder das elites agrárias do país, manifestado na posse de terras, além de manifestar o poder dos coronéis sobre as regiões interioranas do Brasil, e a troca de interesses, elemento fundamental para a sustentação das oligarquias no poder. Outras características muito importantes desse período foram as políticas que sustentavam as estruturas no âmbito político do Brasil. Aqui estamos falando da política dos governadores e da política do café com leite. Agora, nós vamos ficar por dentro do que foi a política do café com leite com a historiadora Ivoneide. Boa tarde, Ivoneide. Boa tarde, meu nome é Ivoneide e vou explicar um pouco sobre a política do café com leite. A política do café com leite é o nome que se dá ao processo de alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, que ocorreu durante a chamada política oligárquica, a fase de República Velha, entre os anos de 1889 a 1930, que teve início em 1889 sob a presidência de Campos Salles. Política efetivamente com o governo Campos Salles a partir de 1898, segundo o historiador Raimundo Faora, a política dos governadores. O
sistema previsto para entregar o poder político aos estados poderia levar a alianças interestaduais com a anulação do presidente da República, convertido em agentes e representantes de tais blocos, na verdade, subjacentes ao império presidencial. Vibra em realidade articulada pelos dois grandes estados, São Paulo e Minas Gerais, com os desafios de outras concentrações discrecientes coordenadas pela terceira força, logo assumida pelo Rio Grande do Sul. Ressaltou, havia nesse contexto o estado do Rio Grande do Sul, cuja tradições positivistas resultou em Getúlio Vargas, e também o estado da Bahia, ambos com pujanças econômicas com a pecuária no primeiro caso e com o cacau no segundo. A despeito das exceções, a política da República Oligárquica de fato ficava concentrada nos acordos entre Minas e São Paulo. Os estados sem a mesma representatividade ficaram orbitados em torno desses oito, com vistas a receber alguma concessão ou regalia, como diz mais uma vez Raimundo Faraó. O aparelho fiscal e financeiro concentrado na União permitia sufocar essa reação, dada a permanência penúria dos estados que promoveram as suas necessidades. Só as grandes estariam no abrigo de ajuda federal direta, impondo seus interesses à formulação de política econômica. Os pequenos estados obedeceram porque são pobres e continuarão pobres porque não participam dos estímulos comandados pela União. E com o advento do regime republicano no Brasil, em 15 de novembro de 1889, todo o quadro político foi alternado, o que resultou em impacto significativo na forma de condução da economia e no modo de organização da sociedade. Uma das principais características que defendia o período da Primeira República foi o fato dela ter sido comandada por oligarquias regionais. Isso possível por causa das adoções do sistema federativo de governo, que dá autonomia aos estados centralizados o poder. O problema é que, no Brasil, essa autonomia acabou sendo convertida no estabelecimento de feudos eleitorais, nos quais prevaleceram práticas como o coronelismo, que está no exército do poder ao nível local de forma completamente arbitrária, a política dos governadores. Tudo isso contribuiu para a formação das articulações políticas entre as próprias oligarquias regionais, a fim de garantir a permanência no poder e na manutenção de seus privilégios. Essas articulações eram feitas diretamente com o poder da União, isto é, com a presidência da República formando aquilo que foi defendido como política dos governadores, no qual o poder real era transferido para os estados de federação. Entre esses estados, os mais poderosos politicamente e economicamente eram São Paulo e Minas Gerais. Esse tipo de política começou efetivamente com o governo Campos Salles, a partir de 1898. Segundo o historiador Raimundo Faraó, a política dos governadores era o sistema previsto para entregar o poder político aos estados, poderia levar à aliança interestadual com a anulação do presidente da República, convertido em agentes presentes de tais blocos, na verdade, subjacentes ao império presidencial. Vibra essa realidade articulada pelos dois grandes estados, São Paulo e Minas Gerais, com os desafios de outras considerações discretamente coordenadas pela terceira força, logo assumida pelo Rio Grande do Sul. A alternância no poder, política do café com leite. Esse fenômeno da alternância no poder logo recebeu a denominação de política do café com leite, exatamente porque o café representava a oligarquia paulista e o leite a mineira. Entretanto, é importante ponderar a respeito dessa alternância. De fato, esses dois estados dos sete eram mais poderosos e com capacidade de articulações maiores. Mas isso não significa que outros estados não tivessem também a força política e econômica e que dependesse totalmente desses dois. Como o próprio Faraó ressaltou, havia nesse contexto o estado do Rio Grande do Sul, cujas tradições provistas ressaltou em Getúlio Vargas, e também o estado da Bahia, ambos com pujança econômica com a pecuária no primeiro caso e com o cacau no segundo. Agora fiquem ligados no sistema eleitoral na Primeira República com a historiadora Gabriela. Boa tarde, eu sou Gabriela e irei falar sobre a cidadania, que são os direitos e deveres dos cidadãos. E para entender o processo de formação da cidadania no Brasil, devemos estudar a história do povo brasileiro.
Então, o desenvolvimento dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais no Brasil surgiu em um processo diferente do de outros países. Na França do século XVIII, por exemplo, discutiam-se os direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à participação na vida pública, enquanto que no Brasil a escravidão era questionada por poucos e os direitos civis e políticos eram um privilégio apenas daqueles que detinham riqueza e propriedade. Nosso país, diferentemente de outros países, foi construído para beneficiar seus colonizadores e suas elites. E mesmo após o Brasil se tornar independente, em 1822, não houve mudanças significantes na sociedade brasileira. A Constituição de 1824 estabeleceu os direitos políticos dos cidadãos e definiu quem teria o direito de votar e quem poderia ser eleito. Apenas os homens com renda mínima de R$100 mil e maiores de 25 anos poderiam votar. E as mulheres não votavam e os negros escravizados não eram considerados cidadãos naquela época e, portanto, não poderiam votar. Mas o maior obstáculo para o desenvolvimento dos direitos civis no Brasil foi a escravidão. A sociedade brasileira chegava até a negar a condição de humanidade para os negros escravizados. E o Brasil foi o último país cristão e ocidental a abolir a escravidão. E é importante ressaltar que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu devido a motivos econômicos e não humanistas. E mesmo após o Brasil ter adquirido a sua independência política, foi preservadas as elites nacionais no poder, a nação continuou dividida entre grandes proprietários de terra e os negros escravizados, e a instabilidade política no Brasil durante os anos de 1930 e 1964 barrou o desenvolvimento dos direitos políticos. Bem, como eu já falei da questão da votação, também irei falar do voto do cabresto, que foi uma ferramenta utilizada pelos coronéis para controlar o voto popular por meio do abuso de autoridade, da compra de votos ou utilização da máquina pública. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como currais eleitorais, sendo o povo coagido a votar nele ou no seu candidato. Eram verdadeiros espaços de mando e desmando, onde a decisão dos coronéis locais determinavam a ação da população. Também havia a compra de votos em troca de favores prestados aos eleitores, como alimentos, remédios, segurança, dinheiro emprestado, empregos e etc. Isso se relaciona muito com a atualidade, já que existe a compra de votos em troca de dinheiro ou favores, o que é considerado crime. E é isso, agora fiquem com Jaiane, que irá falar sobre os movimentos sociais. Boa tarde, Gabi. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as revoltas que aconteceram na Primeira República. Primeiramente, por que estava acontecendo essas revoltas? Porque o que estava predominando nesse período foi a desigualdade social, os aumentos nos impostos, as necessidades não atendidas, o racismo, o medo e a insatisfação política, né? E entre essas revoltas, as principais foram a primeira aqui, que é a Guerra de Canudos, que ela aconteceu entre 1896 a 97 e foi motivada pela insatisfação das elites baianas com a formação do arraial, que possuía um líder religioso desvinculado da igreja e uma experiência social com áreas de igualitarismo. A Guerra do Contestado, que aconteceu em uma região disputada por Paraná e Santa Catarina e envolvia a insatisfação dos sertanejos com a pobreza e o fervor religioso. Temos também a Revolta da Vacina, que ela foi motivada pela insatisfação da população com a violência do processo que o Rio de Janeiro vinha sofrendo de modernização, aliado ao medo da campanha da vacinação forçada. E por último, a Revolta da Chibata, que ela teve como estopim a insatisfação dos marinheiros negros e mestiços com os castigos físicos que sofriam na marinha. E, pessoal, tem um texto que se chama Populações Negras após a Abolição, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Por sinal, passada a euforia dos primeiros momentos da Lei Áurea, foram ficando claras as falácias e incompletudes da medida. Se ela significou um ponto fino no sistema escravocrata, não priorizou uma política social de inclusão desses grupos, os quais tinham poucas chances de competir em igualdade de condições dos demais trabalhadores, né, sobretudo os brancos, nacionais ou imigrantes. Então a impressão era a de que seria preciso apagar o passado negro,
conforme teria dito Rio Branco, que era o ministro de Relações Exteriores, num duplo ato falho. Então, vale lembrar a estrofe do Novo Hino da República, que, como sabemos, foi escrito no início de 1890 e conclamava: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Outrora fora 1 ano e meio antes, mas ninguém mais fazia questão de recordar. Eu acho que fica bem claro a ideia, né, que esse trecho quis trazer pra gente, que é essa questão da pós-abolição. Não, mesmo depois que aconteceu isso, não se foi pensado políticas sociais que incluíam os negros que foram escravizados na sociedade. Então, eles foram, entre aspas, libertos e ficaram por conta própria, sem saber o que fazer. E agora? Como é que vai ser? Como que vai funcionar? Como que a gente vai ser incluído nesse processo? E a gente também tem aqui no texto falando sobre essa questão das teorias deterministas que tinham na época, que era essa questão que falava que os negros eles não tinham sucesso por conta da raça, né? E ele tinha um médico que ele dizia que os negros e pardos eles deveriam ser considerados como os tipos que não evoluíram. O texto também vai trazer essa questão do embranquecimento que eles queriam fazer no país, né? O texto ele também vai trazer a ideia de liberdade que era imposta para os negros que foram escravizados, né? Que eles vão contar aqui que eles iam em lojas de acessórios e, por exemplo, compravam um sapato, mas segundo os relatos, né, na época, que usavam os sapatos no ombro, colocavam no ombro como sinônimo de liberdade. O texto até fala que liberdade, de toda forma, significava o arbítrio de poder comprar e usar o que se quisesse e de ter nome e identidade. Então era meio que um troféu para eles, para indicar a liberdade. Inclusive, o texto ele também vai estar mencionando o cortiço de Aloysio de Azevedo, que também é um processo dessa urbanização que ocorreu aí, né? E e é meio que também uma exclusão, né? Como era feito a moradia das pessoas que não tinham para onde ir, inclusive os negros, né? Pós-abolição, então viviam em condições desumanas, né? Em cortiços, as formações de favelas, por exemplo. É basicamente isso que o texto quis trazer. E por fim, eu trouxe uma charge, né, que o homem está lendo a Constituição, que diz: todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher fala: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Então, é bom a gente voltar, né, na questão da Primeira República, onde eu falei sobre os fatores, né, que determinaram as revoltas, né, por que aconteceu, né, por conta dessa situação popular, dessa desigualdade social que havia lá. Se a gente traçar, né, um paralelo com hoje em dia, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não houve progresso, né? Esses direitos dos cidadãos ficaram presos aí nessa teoria. A teoria que é uma coisa muito bonita. E na prática não é nada disso, né, que se vê. A gente vê pobreza, né, essa questão da exclusão, a pessoa sem ter o que comer, sem ter saúde, inclusive no pior momento que o mundo vive, inclusive o Brasil, uma pandemia, né, que intensificou esse processo de exclusão, que as pessoas não têm as devidas condições mínimas para sobreviver. E uma importante colocação aqui é que o Brasil foi colocado no mapa da fome, né, justamente nesse momento tão catastrófico que o mundo vive. Assim, dizer que nós
progredimos muito enquanto sociedade, é um equívoco, né? Porque não teve isso, né? A gente vive lá comandado por elites, né? Como ali na Primeira República, e o mesmo acontece hoje em dia, só que com uma farsa constitucional de que as pessoas são inclusas, né? Nessa democracia, nessa farsa da democracia. E um fato bem interessante nessa questão toda é que em governos anteriores, né, teve um aumento aí na questão das políticas públicas, né? E muitas pessoas, elas ignoram o fato de que esse país é um país totalmente desigual e criticam muito, né, as políticas públicas em governos que o Brasil foi retirado do mapa da fome e, coincidentemente, nesse atual governo, o Brasil foi colocado no mapa da fome. E creio que não seja por conta somente da pandemia. Há outros fatores internos que colaboram com toda essa catástrofe. E é isso. Muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada. Obrigada pela presença e contribuição, meninas, e também agradeço a cada um dos nossos ouvintes. Conto com a presença de vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!